Estrangeiros deixaram o país. A Grécia exige à Alemanha uma indemnização de 279 mil milhões de euros por causa da ocupação nazi na Segunda Guerra Mundial. O valor representa 10% de todo o PIB alemão. Abril de 1941. A ocupação nazi chegava à Grécia. Só em Atenas, 300 mil civis perdem a vida por causa da fome e a economia do país colapsa. O governo grego exige agora ser indemnizado pela Alemanha. Pede 278 mil milhões de euros em reparações de guerra. Σύμφωνα με τους δικούς μας τους υπολογισμούς, το χρέος το οποίο συνδέεται με τις γερμανικές αποζημιώσεις ανέρχεται στα 278,7. O montante inclui o custo pela perda de vidas, a destruição do património e o empréstimo que o Banco da Grécia foi obrigado a fazer ao Terceiro Reich, no valor de 10,3 mil milhões de euros. A exigência grega caiu mal entre o governo alemão. Das wirkt auch unangemessen und ist auch im Vergleich zu den Deutschen manchmal auch die völlig falsche Strategie. Hinzu kommt, dass die Bundesregierung erklärt hat, sie hält es abschließend für geregelt. Também os partidos alemães criticam a Grécia. Ich finde es unzulässig, die aktuelle Schuldendebatte mit Griechenland mit Forderungen zu vermischen, die im Zweiten Weltkrieg begründet waren oder begründet sind. Man muss von dieser Regierung auch irgendwann mal erwarten können, dass sie aufhören mit irgendwelchen taktischen Spielchen und wilden Forderungen, sondern dass sie erkennen können, dass sie ihre eigenen Hausaufgaben machen müssen, die für sie selber und für das griechische Volk gut sind. São 278 mil milhões de euros, ou seja, 10% de todo o PIB alemão. Dinheiro que certamente ajudaria a Grécia a pagar a próxima tranche ao FMI já na próxima quinta-feira. 448 milhões de euros que Varoufakis já disse nos Estados Unidos que vão mesmo ser pagos. Ao mesmo tempo, Alexis Tsipras viaja esta quarta-feira para Moscovo para se encontrar com Vladimir Putin. Uma visita vista por muitos como uma tentativa da Grécia para encontrar o apoio financeiro da Rússia. É meu convidado neste Jornal 2, o historiador Fernando Rosas. Boa noite, bem-vindo. Faz sentido, em termos históricos, estar nesta altura a reclamar esta dívida? Bom, a dívida alemã aos países com quem fez guerra ao longo do século XX, tanto a primeira como a segunda, é uma longa história. A Alemanha saiu da Primeira Guerra obrigada pelo Tratado de Versailles, de 1919, a pagar uma vultuosa reparação de guerra aos países contra quem tinha guerreado e que tinham vencido a guerra. Começou a pagá-la em 1919 imprimindo dinheiro. Isso provocou a maior inflação da história, uma hiperinflação, uma grande agitação social. O governo alemão é obrigado a suspender o pagamento da sua dívida. Os franceses e os belgas ocupam a bacia do Ruhr, rica em carvão, para se ressarcir da dívida cujo pagamento acaba de ser suspenso. E só em 1924 é que a Alemanha volta a aceitar pagar a dívida, a chamada política do cumprimento do primeiro-ministro de então, Gustav Strasser, que, de acordo com uma conferência em Londres de 1924, se obriga a pagar a dívida, mas de acordo com um plano muito interessante, porque vai ser repetido no pós-guerra, que é injeção maciça de capital americano na Alemanha para permitir simultaneamente a recuperação económica da Alemanha e que ela possa pagar a dívida aos seus credores, ou seja, pagar as reparações da guerra. No fundo, a fórmula foi um crescimento económico para gerar riqueza e colocar a dívida num pagamento mais suave ao longo do tempo. E outra coisa, foi injetar dinheiro para crescimento económico, pagar a dívida e estabilizar a situação na Alemanha, e é o período entre 24 e 29, até à Grande Depressão, onde os nazis praticamente desaparecem de cena nessa altura, porque a economia alemã está bem, o emprego recupera. Agora, o que se passa é o seguinte, é que a Alemanha, em 1928, é beneficiária de metade de toda a exportação de capital do mundo, o que significa que é
uma das maiores devedoras, sobretudo aos credores americanos, do mundo. Quando vem a crise de 29, dá-se o craque da Bolsa, a Alemanha desaba, todo o esquema do plano Dawes de 24 desaba, e a Alemanha suspende unilateralmente o pagamento da dívida em 1930 e o Hitler repudia a dívida. Vem a guerra e depois da guerra somam-se duas dívidas agora. Uma que ainda não tinha sido paga e a nova dívida da Segunda Guerra Mundial. E as dívidas depois da guerra. Fazem-se... Agora, o que há de novo na Segunda Guerra é rapidamente o ambiente de Guerra Fria que se instala. E a Alemanha é muito beneficiária, sobretudo a República Federal Alemã, como sabe, a Alemanha divide-se em duas. A democrática e a federal. A democrática ligada mais ao espaço soviético e esta ligada ao Ocidente. É altamente beneficiária porque há uma conferência primeiro em 52 para fixar a dívida de antes da guerra, 13,5 mil milhões de marcos, e depois é feita uma segunda, um ano depois. Esta primeira reunião de 52 demora vários meses a concluir-se, é muito complicada, está à beira de não resultar, e depois há uma segunda conferência já francamente promovida pelos americanos, em fevereiro de 53, em Londres, 26 países, onde se define a dívida total de antes e depois da guerra. As indenizações e já mesmo as dívidas do Plano Marshall. É fixado em 32 mil milhões de marcos. E é aí que entra esta exigência grega, deste momento. E aí a Grécia está entre os 20 e tal países que assistem, 26 países que assistem à reunião e que participam nisso. Agora, repare, é um acordo que é exatamente os 180 graus de oposição relativamente ao que está a fazer a Troika atualmente. Porque é um acordo que perdoa 50% da dívida da Alemanha, parcela a dívida por um período de 30 anos em matéria de pagamento, e há uma parte da dívida que pode ser paga há mais de 30 anos, os juros não podem variar entre os 0% e os 5%, o serviço da dívida em circunstância nenhuma pode ser superior a 5% das exportações, por forma ao país poder aplicar o grosso do rendimento da exportação no desenvolvimento económico, e prevê-se até a suspensão deste regime em caso de dificuldades económicas. Ou seja, a Alemanha é o país fronteiro com o espaço soviético, tem que ter capacidade para ter armas, tem que ter capacidade para gerar desenvolvimento económico e capacidade de comprar os produtos aos americanos, e, portanto, este regime, que é um regime que a dívida é paga lentamente, com grande espaço para o crescimento económico, é um regime que a própria Alemanha não vai nem aplicar, nem reconhecer, nem validar no presente momento para os países periféricos com dívidas soberanas como tem Portugal, a Grécia, a Irlanda, etc. E, portanto, há uma radical mudança de posição face à Grécia. Agora, dentro desta situação, a Grécia, já em 1960, tinha posto em causa os acordos de 52 como insuficientes, porque aquilo foi um bocado imposto pelos Estados Unidos. Sobretudo a Grécia saía de uma guerra civil, a seguir 47-49, uma guerra civil terrível na Grécia, não é? Uma guerra civil onde a esquerda grega tinha ficado muito diminuída e, portanto, a Grécia tinha engolido um bocado contrariada o acordo de 53, e vai reclamar. Porque a Grécia tem uma particularidade. O Banco Grego foi obrigado a emprestar à Alemanha, durante a ocupação nazi, 10 mil milhões de marcos. É muito dinheiro. E agora, este governo grego questiona a legalidade desse empréstimo obrigatório, que nunca foi pago. Mas repare, não foi este governo grego. Já foi o Samara que começou também a questionar isto. Quer dizer, isto é uma reivindicação que atravessa vários governos gregos. Agora, este é que pôs isto em cima da mesa como contraponto das negociações. Vocês não aceitam modificar a política do empréstimo, então nós desenterramos, digamos assim, como contrapartida, desenterramos a questão histórica da dívida grega, que não é uma coisa absurda. Porque, repare, o Acordo de 53 o que significou foi que 10 milhões de trabalhadores escravos no Grande Reich não foram indenizados. Significou que a maioria dos países ocupados e brutalmente destruídos e massacrados
durante a ocupação nazi, viram grande parte dos seus direitos de indemnização ir ao ar com aquele acordo. No fundo, a Grécia a querer olhar para a história e a Alemanha não querer olhar. Fernando, foi um prazer tê-lo aqui neste Jornal 2, a olhar para um tema complexo que divide ainda as opiniões nesta União Europeia, que olha para a Alemanha e aponta o passado, isto do lado grego, mas a Alemanha a dizer à Grécia que agora a mesma regra não vale. Na imagem do dia, 6 ativistas da Greenpeace que escalaram